Olá e bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje, a gente vai mergulhar num trecho do Evangelho de João que, embora seja curto, tem uma densidade teológica impressionante. Estamos falando do finalzinho do capítulo 3, os versículos 31 a 36. Eles funcionam quase como um veredito, sabe? Um resumo poderoso que amarra tudo que foi dito antes sobre Jesus. Nosso objetivo hoje, com a ajuda de vários comentários e estudos bíblicos, é desvendar as camadas de significado por trás dessas palavras. A questão que fica, é por que a mensagem de alguém que vem de cima encontrou tanta resistência aqui embaixo? Para a gente começar, vamos ver o texto na íntegra. João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Uma coisa que me chama a atenção de cara é a mudança de tom. A gente vinha de um discurso de João Batista e, de repente, a linguagem fica muito mais elevada, Quase um tratado. A minha primeira pergunta é: quem está falando aqui? O microfone, mudou de mãos? Essa é a pergunta perfeita para começar, porque ela nos coloca bem no centro do debate acadêmico sobre essa passagem. O comentário de Warren Wiersbe, por exemplo, destaca exatamente isso. Existe uma discussão se essa é a continuação da fala de João Batista ou não, mas, assim, a grande maioria dos estudiosos concorda que o tom, o vocabulário, a perspectiva, tudo muda tanto que é muito mais provável que aqui seja o apóstolo João. O próprio autor do Evangelho. Exato. Intervindo para fazer um comentário inspirado. É como se ele apertasse o pause na narrativa para nos dar, sabe, a conclusão do editor. Um resumo teológico do que tudo aquilo significa. Faz todo sentido. É uma reflexão sobre os eventos, não só a continuação deles. E, culturalmente, como essas palavras teriam soado para os primeiros leitores? A ideia de alguém vindo de cima era comum. Sim, o comentário histórico-cultural do Novo Testamento nos lembra que a ideia de um ser de origem celestial, um mensageiro divino, não era completamente estranha à literatura judaica da época. Mas João leva isso para um nível totalmente novo. E ele usa uma imagem cultural muito forte no versículo 33. A ideia de certificar ou selar. Ah, o selo? Isso. Naquele tempo, um documento oficial era validado com um selo de cera. Era a marca da autoridade, a confirmação de que o conteúdo era verdadeiro e que vinha da fonte certa. Entendi. Então, quando o texto diz que quem aceita o testemunho de Cristo certifica que Deus é verdadeiro, é como se a pessoa estivesse metaforicamente pressionando o seu próprio selo no documento? Exatamente essa imagem. Ela está dizendo: eu confirmo, eu valido. Essa mensagem é autêntica e eu alinho minha vida a ela. É um ato público de validação. E isso se conecta ao tema central de todo o Evangelho. O comentário de Hendrickson e Dias Lopes ressalta que a palavra testemunho e suas variações aparece 47 vezes no livro de João. 47 vezes? É a espinha dorsal do Evangelho, sabe? E aqui, João, o autor, está nos dizendo que o testemunho de Jesus não é um testemunho qualquer, é o definitivo. E a forma como a gente responde a ele define tudo. E se estabelece um cenário muito claro. E o versículo de abertura, o 31, parece ser a tese central de todo o argumento, com esse contraste gritante, entre aquele que vem de cima e aquele que vem da terra. Isso é a chave de tudo, não é? Sem dúvida. Essa distinção é o fundamento de tudo que se segue. Alguns comentaristas, como o John MacArthur, veem nesta passagem numa espécie de lista com 5 provas da superioridade absoluta de Cristo.
E tudo começa com a sua origem. A dualidade é apresentada de forma muito clara. João Batista, como explica o comentário de William MacDonald, foi um homem extraordinário, o maior dos profetas. Mas ele era da terra. Certo. A perspectiva dele, por mais inspirada que fosse, era limitada pela sua natureza terrena. Ou seja, não é que João Batista seja um mensageiro bom e Jesus um ótimo. É como comparar, sei lá, o mais fiel dos embaixadores com a chegada do próprio rei. São categorias diferentes. É uma analogia perfeita. A Bíblia de Genebra reforça exatamente isso. A origem celestial de Jesus lhe confere uma autoridade e uma perspectiva que são únicas e insuperáveis. Não é uma diferença de grau, mas de natureza. Ele não fala sobre Deus a partir de uma perspectiva humana. Ele fala de Deus. Isso, ele fala de Deus a partir de uma perspectiva divina, celestial, porque ele veio de lá. Certo, então essa autoridade suprema está estabelecida. Mas aí a gente chega no versículo 32 e o texto parece jogar um balde de água fria. Diz que Jesus testifica o que viu e ouviu do Pai, mas conclui com uma frase chocante. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Isso soa como uma contradição gigantesca com o propósito de todo o Evangelho. Como os comentaristas explicam isso? O fascinante aqui é o uso da linguagem. É uma afirmação que nos força a parar e pensar. O comentário de MacDonald, entre outros, esclarece que essa frase, ninguém aceita, é uma figura de linguagem, uma hipérbole. Ah, uma hipérbole. Exato. Não significa que literalmente 0 pessoas creram, pois a gente sabe que os discípulos e outros o seguiram. É antes um lamento profundo que expressa a realidade da rejeição da maioria. Reflete a dura e triste verdade de que, apesar de tudo, a resposta predominante da humanidade foi a incredulidade. Eu entendo o ponto sobre a hipérbole, mas ainda assim é uma escolha de palavras muito forte. Quase soa como uma admissão de fracasso, né? Por que o autor escolheria uma linguagem tão pessimista nesse momento? Porque isso prepara o terreno para o contraste glorioso do versículo seguinte, o 33. Ao destacar a escuridão da rejeição geral, a luz daqueles que creem brilha ainda mais forte. O texto nos força a confrontar a seriedade da incredulidade antes de nos mostrar a beleza da fé. E o versículo 33 retoma aquela imagem do selo que a gente falou. A Bíblia de Estudo Holman diz que quem aceita o testemunho de Cristo está, na verdade, endossando publicamente a veracidade do próprio Deus. Então, uma pessoa que crê não está apenas salvando a si mesma. Ela está, de certa forma, vindicando o caráter de Deus perante um mundo incrédulo. É um ato de aliança que diz, Deus é verdadeiro e eu estou com ele. Exatamente. E o motivo pelo qual esse testemunho é tão crucial é porque ele não é de segunda mão. Tanto Hendrickson quanto o clássico comentário de Matthew Henry enfatizam que Jesus fala do que tem visto e ouvido. Ele não é um repetidor de tradições ou um intérprete de textos antigos. Ele é uma testemunha ocular da realidade celestial, falando diretamente da sua experiência na presença do Pai. Certo. E isso confere ao seu testemunho uma autoridade que é, por definição, inquestionável. Essa autoridade toda precisa de uma fonte de poder, de uma capacitação. E o texto parece nos levar a isso no versículo 34 com a frase Deus não lhe dá o Espírito por medida. Eu já ouvi essa expressão antes, mas o que ela realmente significa nesse contexto? O que a diferencia, por exemplo, da experiência dos profetas do Antigo Testamento? Essa é uma declaração teológica de uma profundidade imensa. A Bíblia de Estudo MacArthur explica esse contraste de forma muito clara. No Antigo Testamento, os profetas e líderes recebiam o Espírito Santo em medidas, sabe? Para tarefas específicas e por períodos determinados. Era uma capacitação para uma missão. Com Jesus, a dinâmica é completamente diferente. Ele não recebe uma porção do Espírito. Ele possui o Espírito em sua plenitude, de forma inerente e permanente. Não há limite, não há medida. Uau, isso muda tudo. E o que é mais fascinante é o contexto por trás disso.
Sim, o D.A. Carson, em seu comentário, faz uma observação histórica brilhante. Ele aponta que essa frase era muito provavelmente uma correção direta de uma crença rabínica comum na época. Havia um ditado entre os rabinos de que o Espírito Santo só repousa sobre os profetas por medida. Que incrível! Então, João não está apenas fazendo uma afirmação poética, ele está ativamente corrigindo uma teologia popular. Sim. E está dizendo, na prática, aquelas regras e limites que vocês acham que conhecem sobre como Deus opera não se aplicam a ele. Ele está em outra categoria. Precisamente. Ele está desmantelando as caixas teológicas da época para revelar a singularidade de Cristo. E isso nos leva direto ao coração da relação divina no versículo 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. A plenitude do Espírito não é um poder arbitrário, é uma consequência do amor do Pai. E aqui a escolha da palavra grega para ama é significativa. Ah, sim. O texto usa agapau, certo? Já ouvi esse termo. Não é um amor baseado só em sentimento, correto? Qual a importância específica dele aqui? Exato. Comentaristas como Wiersbe e Carson destacam que agapaon não descreve primariamente uma afeição emocional, mas um amor de vontade, de propósito divino e de compromisso inabalável. É o amor da aliança. E a manifestação concreta desse amor é que o Pai tem confiado todas as coisas nas mãos do Filho. Isso inclui não apenas o universo criado, mas crucialmente a autoridade para julgar e para dar a vida eterna. A plenitude do Espírito e a autoridade suprema estão fundamentadas nesse amor eterno do Pai pelo Filho. E com isso, o palco está montado para o grande final. Chegamos ao versículo 36, onde toda essa teologia elevada desce à terra e se transforma numa bifurcação no caminho. Uma decisão com consequências eternas para cada pessoa. Sim. Aqui a teologia se torna existencial. A Bíblia de aplicação pessoal nos lembra que o testemunho de Jesus não é uma informação para ser arquivada. É uma verdade que confronta e exige uma resposta. Não há neutralidade. E as palavras usadas para descrever as duas respostas são extremamente específicas. Vamos detalhar isso. O texto fala sobre crer para ter a vida eterna. Qual o peso dessa palavra no original? O grego usa um particípio presente, pisteuon, que o comentário Beacon esclarece não se referir a um consentimento intelectual de um momento. Não é só dizer, eu acredito que isso é verdade. A forma verbal sugere uma ação contínua, uma postura de vida. É um ato contínuo de confiança, de entrega, de obediência. Entendi. Usando a sua analogia anterior, não é apenas acreditar que a cadeira existe. É o ato contínuo de se sentar nela, de descansar todo o seu peso sobre ela, confiando que ela vai te sustentar. É a imagem perfeita. E o oposto disso é igualmente forte. A palavra traduzida como se mantém rebelde ou desobedece é apeiton. Novamente, não descreve um ato isolado de desobediência como errar um dia. Descreve uma atitude resoluta e contínua de rejeição. Uma postura de vida de quem se recusa a confiar, de quem teimosamente não quer sentar na cadeira. E o resultado dessas duas posturas contínuas é descrito em termos muito imediatos. O texto não diz terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. E a ira de Deus não virá, mas permanece. Isso é pesado. O que significa que a ira permanece, não é um castigo só no futuro. Esse ponto é crucial. E tanto a Bíblia Holman quanto D.A. Carson dão muita ênfase a ele. A vida eterna para o crente não é só um ingresso para o céu no futuro. É uma nova qualidade de vida, uma comunhão com Deus que começa agora. E da mesma forma, a ira de Deus, descrita com o verbo grego menei, permanece ou habita, não é primariamente um raio que vai cair do céu um dia. É a condição presente e contínua daquele que vive em rebelião contra Deus. Poderíamos pensar nisso como alguém que escolhe ficar debaixo de uma tempestade, recusando o abrigo seguro que é oferecido. A ira não é tanto Deus ativamente jogando mais chuva na pessoa, mas a consequência natural de permanecer desprotegido, afastado da fonte de vida. Essa é uma forma muito clara de colocar.
É um estado atual, uma condição presente que é o resultado direto da rejeição ao Filho. A escolha feita no presente define não apenas o destino eterno, mas a realidade espiritual que a pessoa vive agora. Recapitulando, então, estes 6 versículos nos levam numa jornada. Vertiginosa. Começamos com a superioridade de Cristo, baseada na sua origem celestial. Vemos a natureza vital do seu testemunho, vindo direto do Pai. Entendemos a plenitude do Espírito que ele possui, não por medida. E tudo isso culmina na decisão fundamental que cada um de nós precisa tomar: confiar continuamente nele e experimentar a vida eterna agora, ou permanecer em rebelião e viver sob a consequência contínua dessa escolha. Exatamente. Todos os comentaristas convergem nesse ponto. Isso não é a teologia abstrata para ser debatida numa sala de aula. É uma verdade dinâmica, viva, que confronta cada indivíduo. A maneira como respondemos ao testemunho do Filho, que, em última análise, é o testemunho do próprio Deus, determina não apenas nosso futuro, mas nossa condição espiritual no presente. E para encerrarmos, deixo um pensamento para reflexão baseado naquela imagem poderosa do selo. As fontes destacam que aceitar o testemunho de Cristo é certificar que Deus é verdadeiro. No mundo com tantas vozes, tantas verdades competindo por nossa atenção, o que significa, na prática, colocar este selo definitivo na palavra de Deus e escolher viver de acordo com essa realidade como a nossa verdade suprema.